Fala galera, tô vindo aqui para compartilhar o meu planejamento de trabalho para esse dia 30, terça-feira, dia 30/8 de 2022. Temos bastantes oportunidades de jogos aí nesse dia, tá? Dá uma acompanhada aqui, eu selecionei alguns jogos para comentar junto com vocês, que são os jogos que eu pretendo trabalhar. Eu sou o Luiz Terra, eu sou trader esportivo. Se você ainda não faz parte desse canal, cogita se inscrever, se gostar do meu conteúdo, é claro. Se você já faz parte, não te esquece de deixar o teu like. Mas vamos lá, o primeiro jogo que eu separei, os jogos estão em ordem de horário, tá? O primeiro jogo que eu separei aqui é Sassuolo e Milan. Vale sempre a pena lembrar uma coisa muito importante. Toda vez que você tem um plano do que você pretende fazer naquele jogo, isso te ajuda bastante na questão emocional. Porque se você já sabe a hora que você vai entrar, né? Não digo exatamente um minuto do jogo, mas em que momento, em que situação você vai entrar, em que situação você vai sair. E que você repetindo isto, né, que é o seu método no longo prazo, te traz retorno positivo, então você está mais tranquilo emocionalmente para fazer o que tem que ser feito. E a nossa ideia é fazer isso aqui, junto com vocês, para que vocês possam ir aprendendo. Vai ter algum outro jogo que eu vou mostrar aqui, que eu não tenho nenhuma ideia pré, mas é justamente isso. É justamente essa a ideia, de eu mostrar para vocês que tem jogos que eu olho e falo, eu não sei o que fazer aqui, mas quando eu entrar lá no live, se eu tiver essa e essa situação, aí eu sei o que fazer. Mas vamos lá, vamos um a um, tá? Por ordem de horário. O primeiro jogo que a gente tem no dia, nessa terça-feira, é a Sassuolo contra o Milan, pelo campeonato italiano, a quarta rodada apenas do campeonato italiano. Vamos dar uma olhada na classificação. Aquela olhada rápida, não tem muito o que nos mostrar, o campeonato italiano recém começou, mas o Milan é o líder. O líder não, né? Vamos total, eu tô mostrando só os jogos em casa. O Milan é o vice-líder e a Sassuolo tá em 13º lugar. Se a gente pegar aqui somente os jogos da casa, o Milan é o líder e a Sassuolo está em 8º. Agora vamos pegar os jogos de fora, né? É uma coisa importante, porque vamos ver como é que o Milan saiu, né? Ele teve um único jogo, foi contra a Atalanta, é um jogo difícil, foi 1-1, tá? E vamos pegar os jogos de casa e olhar como é que foi o desempenho da Sassuolo, também apenas um jogo contra o Lecce, 1-1. Vamos pegar como é que tá aqui os últimos jogos entre os dois, tá? O último jogo, inclusive, foi pelo Campeonato Italiano, foi nessa mesma situação, o Milan jogando na casa da Sassuolo e venceu por 3-0, né? Vamos lembrar que a Sassuolo não é mais aquele time dos anos anteriores, né? Aquele time que aterrorizava os grandes times no Campeonato Italiano. Então, qual é a minha ideia para esse jogo? Pegando uma odd aqui de em torno de 1.60 a 1.65 a favor do Milan. Como ele está jogando fora de casa, embora o Milan tenha um bom time, né, viva um bom momento, e é um time que certamente vai disputar título nessa temporada, diferente da Sassuolo, que deve se manter aí pelo meio da tabela, eu venho para trabalhar alguma coisa a favor do Milan. Nessa análise pré, eu vou fazer o quê? Eu vou um lei a Sassuolo. Vou deixar aqui na nossa lista um lei a Sassuolo. E pretendo, se me der oportunidades, aí eu trabalho com stake reduzida, tá? É bom falar. Isso é algo que eu nem tenho comentado muito no meu Telegram, tá? Porque as minhas stakes padrões é de back e de lei, que são os métodos que eu tenho há mais tempo validados. Para over eu trabalho com stake reduzida, mas é um jogo interessante para a gente buscar gols, tá? Também. Então eu vou deixar aqui anotado. Sassuolo versus o Milan, um jogo que a gente pode ter oportunidade em over, tá? Então venho para buscar um lei a Sassuolo e se tiver aí pintar oportunidades, o jogo estiver demonstrando isso, um jogo para over. Vamos para o nosso segundo jogo do dia. O segundo jogo que eu deixei separado aqui é um jogo da Premier League, tá? O Southampton contra o Chelsea, tá? Uma odd mais ou menos parecida com a do Milan contra a Sassuolo, né? A gente tem aqui a faixa de odds, se a gente pegar certinho, ó, odds bem parecidas com o jogo que eu mostrei anteriormente, e também é um campeonato que estamos aí com 4 rodadas e o Chelsea figura na 6ª posição, enquanto o Southampton está em 13º. Claro que se a gente pegar somente os jogos da casa, a gente vai encontrar o Chelsea em 9º e o Southampton vai mal em casa, hein? Mal o Southampton em casa. Vamos pegar o H2H, que aqui a gente olha direto, ó, Southampton em casa. Os últimos jogos, né, teve amistosos e tal, né, mas pegando aqui os jogos da Premier, a race Southampton não é nada boa. E o Chelsea jogando fora, teve um revés contra o Leeds, um jogo bem complicado, onde o Chelsea tomou 3-0. Porém, nos outros jogos, embora teve amistosos também, né,
O Chelsea obteve sucesso, exceto com o Arsenal e com o Charlotte. Pois é. Qual é a minha ideia para esse jogo? Eu tenho uma ideia bem parecida com a do jogo do Milan. A minha ideia é vir buscar um lay ao Southampton. Para gols, não pretendo vir trabalhar para gols nesse jogo, porque geralmente é um jogo bem truncado, no sentido de ser um jogo mais... não é um jogo tão aberto quanto é um jogo lá quando esse jogo da Sassuolo e do Milan, né? Esse jogo de Southampton e Chelsea. Beleza? Embora nos confrontos diretos tenha alguns momentos de goleada do Chelsea aqui embaixo, tá? Mas eu não venho com essa ideia inicial de buscar gols. Vamos lá. Próximo jogo. Roma e Monza. A Monza é o time que subiu, né, da segunda Série B italiana, subiu esse ano, está começando aí na Série A. Temos poucos jogos, como a gente acabou de analisar ali o jogo do Milan, apenas 3 rodadas. A Roma figura em sexto colocado, enquanto a Monza é lanterna. 3 jogos e 3 derrotas. Vamos pegar aqui os últimos jogos. Se a gente pegar a Roma teve vamos pegar os jogos da casa, né, que é o importante. Nesse momento foi só apenas um jogo e Monza jogou fora também apenas uma vez, levou 4-0 do Napoli. Se a gente pegar todos os jogos, ó, a Roma tem uma race bacana nesses 3 jogos, né, não à toa figura bem na tabela. E já a essa race terrível, perdeu pro Torino fora de casa, jogando em casa, perdeu pro Napoli jogando fora. E perdeu para o Udinese jogando em casa. Ou seja, uma grande tendência para a gente vir aqui buscar, e eu venho para buscar um back a Roma. Uma coisa que eu gosto de lembrar, eu preciso de odds acima de 1,25 para buscar esse back. Só existem 4 times no mundo hoje, atualmente, neste momento em que eu faço esse vídeo, que eu tenho tendência a buscar back menores do que 1,25. Já comentei isso no meu Telegram, inclusive, que são Manchester City, Bayern de Munique, Rangers e Celtic. O que todos esses times têm em comum? Muitos jogadores que jogam junto há muito tempo e são destaques absolutos nas ligas em que jogam. Ah, mas o Manchester City não é tão destaque. Tem praticamente o Liverpool, o Chelsea, o Arsenal ali que pode figurar junto com ele, mas contra esses adversários a odd do City nunca vai estar menor do que 1,25. Contra os outros, em alguns momentos estará. Mas vamos lá, vamos aqui ao que interessa nesse jogo. Roma, minha pretensão, back Roma. Então temos o nosso primeiro time para back. Back Roma, e também pretendo, se me for permitida a leitura de jogo, dar uma olhada em gols. Então, back Roma e over gols para esse jogo da Roma contra o Monza. Vamos para o próximo, esse jogo das 15h45 da Inter contra o Cremonese. A Inter é uma odd abaixo de 1,25. Ah, mas se está 1,25, por que ela está na lista, Luiz? Porque se a Inter demorar para fazer esse gol, como aconteceu num outro jogo que eu peguei o green ainda junto com a galera lá no nosso Telegram, até vou dar uma olhada aqui para poder me lembrar qual jogo foi. Eu acho que foi esse jogo aqui contra o Spezia. Foi esse mesmo. A Inter demorou um pouco para fazer esse gol. E por ela ter demorado, essa odd passou de 1,25. E eu consegui pegar esse back, que estava dentro das minhas metodologias. Então vamos lá. A Inter jogou apenas um jogo em casa, que foi esse exatamente que eu comentei. Venceu. E a Cremonese jogou 2 jogos fora. Perdeu os 2. Revés nos 2. A classificação desses times, a gente tem a Inter em 7º e temos a Cremonese em 19º. Vamos lá, então temos mais um back, possível back, eu preciso de odd, tá? Então eu vou botar aqui se tiver odd, tá? E aí eu já vou deixar 1,25 de mínima para mim poder fazer esse back. Beleza? Não tenho ideias de trabalhar gols neste jogo em específico também, tá? Vou trabalhar, pretendo da Roma contra o Monza, mas não pretendo da Inter contra o Cremonese. Ah, Luiz, por que não pode trabalhar gol nesse jogo? Pode, mas são 2 jogos no mesmo horário e eu gosto de estar mais atento num jogo só, principalmente quando eu tô no match odds. E aí cai num conceito, o jogo é para gols, mas
quantos jogos eu gosto de estar fazendo ao mesmo tempo e quantos métodos eu gosto de estar fazendo ao mesmo tempo nestes jogos em específicos. Já peguei um jogo do mesmo horário em que eu vou trabalhar Go e pretendo trabalhar Match Odds e também pretendo trabalhar Match Odds neste jogo aqui. Aí às vezes eu evito, não é sempre, tá? Em alguns momentos, mas é bom esse bastidor, é bom você saber disso, que às vezes tem um jogo lá que tem uma oportunidade para fazer um determinado método, só que às vezes a quantidade de jogo que eu tenho e que eu estou envolvido não me permite eu ficar jogando a minha atenção para todos os lados. Isso é bastidor e eu acho que isso é importante que você saiba, você que me acompanha. Beleza? Então, meu plano por enquanto se mantém só num back ali para este jogo da Inter. Próximo jogo, Rangers e King of Touch. Ai, ai. Porra, Luiz, 1.05 de média de odd, tu vai mesmo trabalhar esse jogo e tal? Acabei de dizer, o Rangers cai naqueles times que eu aceito odds menor do que 1.25. Porém, 1.05, meu amigo, esquece. Não estarei por aqui. Ah, mas por que o jogo tá aqui? O jogo tá aqui porque ele é um time importante para mim e porque eu falei para vocês que eu botaria jogo que às vezes eu não vou trabalhar justamente para poder comentar sobre isso. Agora, se o Rangers estiver esmagando, essa odd bater lá 1,17, 1,18, 1,20, aí pode ser que eu esteja lá se eu estiver acompanhando, porque ele também vai estar acontecendo no mesmo horário dos outros que eu estarei fazendo. Beleza? Próximo, Benfica e Paços de Ferreira. Mesma coisa, mesma situação, 1.12, tá? Eu venho, obviamente, para trabalhar um back a Benfica nesse jogo. O Benfica, não, a gente não precisa nem ficar olhando aqui, race, classificação, nada do campeonato também. A Liga de Portugal recém começou, mas a gente sabe que o Benfica é bem superior ao Paços de Ferreira. Então, se o Benfica me der odd, tá? Me der odd, mesma situação da Inter, de 1,25 no mínimo, tá? Eu vou estar lá, mas eu preciso que o Benfica não faça esse gol logo no início do jogo, certo? Porque senão não vai bater essa odd. Claro que eu preciso do padrão de back também. Aliás, se você quer saber o que é um padrão de back, tem vídeo no meu canal aqui mostrando o padrão de back, tá? Dá uma acompanhada lá. Vamos lá, seguimos. Próximo, América do Sul. E último jogo que eu vou comentar neste dia 30/8. Ah, que jogaço, hein? Atlético Paranaense e Palmeiras pela semifinal da Libertadores da América. Galera, este é aquele jogo que é o seguinte. Você pode até tender, às vezes eu dou uma olhada pro lado para ver se está tudo certinho na gravação aqui para vocês. Vocês podem até tender a fazer um lay Atlético Paranaense. Olha de cara, pô, a odd tá bacana, 3.60 aqui, fazer um lay a 3.60 traz um retorno bom e tal. Mas se existe alguém que pode complicar esse Palmeiras jogando casa, lá na casa deles, que é o caso do Atlético Paranaense, é o time do Atlético Paranaense, é o Filipão. Se existe alguém que é embaçado em jogo eliminatório, são esses caras. Eu acompanho esses caras faz um bom tempo, é um time que joga junto há bastante tempo. É um time que o Filipão sabe o que tem que fazer para conseguir estar bem em Copas. Ah, quer dizer que o Atlético vai ganhar do Palmeiras em casa? Não quer dizer, né? Aliás, o Atlético perdeu o Flamengo, empatou, teve alguns empates jogando lá na arena deles. E o Palmeiras, a gente sabe o time que o Palmeiras é, jogando fora de casa. Tanto quanto em casa. Mas, vejam bem, são dois times que jogam geralmente de forma reativa. Eu acho que vai ser um jogo bastante estudado, certo? Então, ao invés de eu ficar dizendo para vocês, vamos lá, vamos entrar num lay ao Atlético aqui, eu prefiro dizer, vou esperar o live, tá? Quem me acompanha lá no Telegram, aliás, meu Telegram tá aqui embaixo, gratuito, é só clicar e ficar à vontade de entrar. Se tiver algum tipo de padrão, eu vou fazer algum comentário pra gente fazer alguma coisa nesse jogo. Mas não adianta eu ficar catando aqui os históricos dos times, não adianta fazer nada. Conheço bem os dois times, sei como os dois times jogam e prefiro fazer algo só se for no live, certo? Então este jogo deixarei para o live às 21h30, é um jogo tarde, a gente queira ou não, se a gente passa o dia todo trabalhando, fazendo trader e fez muitos jogos, a gente já chega um pouco cansado nos jogos da noite, às vezes parece que não, mas a gente está, e às vezes a nossa leitura fica um pouco defasada, então não prefiro vir com planos, ainda mais para um jogo bastante complicado como deve ser
de trabalhar esse jogo do Atlético Paranaense e Palmeiras. Porém, se começar a pintar de repente um lay, eu vejo que o Atlético Paranaense botou o Palmeiras em lay, nada me impede de eu fazer alguma coisa buscando correção de odd dessa odd 2.20 aqui do Palmeiras. Não me impede disso. Até acho que a gente pode fazer o seguinte, escrever aqui, tá? Para ficar atento no Atlético Paranaense e Palmeiras, para o quê? Não é over, tá? Não vão confundir. Eu vou até botar aqui, ó. Lei. Olha só. Lei ao pior em campo. Beleza, ele pode ficar aqui, que é uma leitura live e a gente vai de lei ao pior em campo. Galera, por esse dia, terça-feira, 30 de agosto, é isso. Eu espero que de alguma forma tudo que eu falei aqui possa ajudar no teu trader, que você consiga caminhar, se você ainda não é positivo, se você já for alguém que é lucrativo, que você se torne cada vez mais com as minhas dicas por aqui. Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo, pode fazer um comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike, pode fazer um comentário, não tem problema. Estamos aqui para fazer a comunidade evoluir. Valeu? Um grande abraço a você que assistiu até aqui e até o próximo.